Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio, beleza? Professor Tiago falando, mais uma aula aqui, aula de número 2, imperialismo na Ásia, conforme vocês podem ver aí no cronograma. Não, professor, você errou, o título está escrito aí, ó, Ásia explorada, China e Japão. Eu sei, mas tem a ver com imperialismo, que tem a ver, inclusive, com a nossa primeira aula desse bimestre, ok? E já aqui falando sobre a aula, o imperialismo na Ásia foi impulsionado por uma série de fatores complexos. Vamos ver quais são esses fatores. E as potências desse período, assim como no imperialismo na África, também eram as potências europeias e também o Japão. Então vamos acrescentar também aqui mais um contexto aí do Japão. E quais foram as motivações? Vamos a elas. Motivações políticas e estratégicas. As potências coloniais europeias, o Japão e os Estados Unidos buscaram expandir seu domínio sobre as regiões da Ásia, principalmente por razões políticas e estratégicas. O controle de territórios estratégicos permitia o estabelecimento de bases navais e militares, fortalecendo a presença e o poderio militar dessas nações na região. Além disso, o controle de rotas comerciais e pontos de trânsito-chave reforçava a posição geopolítica das potências coloniais e protegia seus interesses em outras partes do mundo. E agora o motivo número 2, interesses econômicos e comerciais, é claro, né? Embora seja verdade que a busca por matérias-primas em mercados consumidores desempenhou um papel significativo no imperialismo na Ásia, é importante destacar que os interesses econômicos eram apenas uma parte do quadro. As potências coloniais também buscavam controlar recursos naturais valiosos, como minerais, especiarias, tecidos e chás, que eram altamente lucrativos nos mercados globais. Além disso, o estabelecimento de colônias permitia o acesso à mão de obra barata e a possibilidade de estabelecer plantações e indústrias de exportação. E número 3 aqui, motivações ideológicas. Outro aspecto importante do imperialismo na Ásia foi o desejo de impor as próprias ideias culturais, sociais e políticas sobre as populações colonizadas. Esse fenômeno, muitas vezes referido como missão civilizadora ou carga do homem branco, refletia uma crença na superioridade cultural e racial das potências coloniais. Isso levou a políticas de assimilação forçada, supressão de culturas locais e imposição de sistemas políticos e legais estrangeiros. Então, em resumo aí, as 3 motivações foram exploração econômica, controle estratégico e motivações ideológicas. Uma das consequências foi a Guerra do Ópio, que foi um dos eventos mais marcantes desse período de imperialismo na Ásia. Ela ocorreu devido à tentativa do governo chinês de restringir o comércio de ópio, uma substância viciante introduzida na China pelos britânicos em troca de chá e seda. As potências ocidentais, lideradas pela Grã-Bretanha, não aceitaram essa restrição e, em vez disso, procuraram garantir seus interesses comerciais e acesso ao mercado chinês. As consequências da Guerra do Ópio foram significativas. A China foi derrotada e forçada a assinar uma série de tratados desiguais com as potências ocidentais, concedendo-lhes privilégios comerciais e territórios como Hong Kong. Isso marcou o início de um período de humilhação e declínio para o Império Qing e lançou as bases para futuros conflitos e tensões entre a China e as potências coloniais. Além disso, a Guerra do Ópio e o subsequente domínio estrangeiro contribuíram para o enfraquecimento da economia e sociedade chinesas, bem como para a disseminação do vício do ópio dentro do país. E o Japão nessa história, você me pergunta, porque está no título dessa aula, então vamos lá, vamos ao Japão. Bom, o Japão também desempenhou um papel significativo no contexto do imperialismo na Ásia durante os séculos XIX e XX, né? Enquanto, inicialmente, o Japão foi um país isolado e feudal, a partir do final do século XIX, passou por um período de modernização e expansão imperialista, seguindo o modelo das potências ocidentais.